demos início ao nosso primeiro podcast. Isso, Andréia, com muito carinho, né? Aqui estamos. Verdade. Nós vamos contar um pouco como começou e vamos. depois apresentar essa convidada maravilhosa que está aqui com a gente hoje. Acho que vocês vão amar, gente. Ah, Não é, Cíntia? A gente é um pouquinho suspeito pra falar sobre isso, mas é uma mulher que inspira muito. a intenção é muito boa, não é, Andréia? Sim. Nós começamos pensando, acho que bem na parte da manhã, como se as ideias fluíssem dentro da gente. E eu e a Andréia estamos discutindo muito sobre o impacto da mulher, como ver a mulher hoje no dia a dia, não só aquela mulher que está na empresa trabalhando e fazendo tudo acontecer, mas uma mulher de verdade. E aí eu mandei mensagem para a Andréia e falei, Andréia, vamos fazer algo que a gente possa impactar mais mulheres, sem pretensão, apenas levar o que essas mulheres maravilhosas têm na vida e compartilhar experiências. Exatamente. E aí surgiu Conexão Podcast, Saúde e Bem-Estar, né, Andréia? Foi muito isso que aconteceu. E a gente estava numa conexão, porque eu estava caminhando nesse dia, e aí eu cheguei em casa para tomar o café, porque o café da manhã para mim é um momento tão gostoso, que eu sento, reflito sobre o meu dia, como que ele vai ser, né? E nisso eu peguei meu celular, né? Aí vi essa mensagem. Até contei pra você, né? Aí vi a mensagem da Cíntia e falei, gente, bateu muito com o que eu tava pensando. Que quando eu tô caminhando, eu tô escutando algum podcast. Falando sobre saúde, falando sobre mulheres, falando sobre independência, sobre empreendedorismo, sobre qualidade de vida. E aí a Cíntia me mandou essa mensagem. Falei, gente, é muita conexão. E até daí saiu também o nome, daí a Cíntia falou também sobre outro sentido para ela da conexão, né, Cíntia? Exatamente. Depois acho legal você contar sobre isso, que eu achei muito bonito. E aí a gente falou, vamos. Daí a Cíntia, vamos, André, vamos. Então, estamos aqui. Aí pensamos numa convidada. Aí a Cíntia falou dessa convidada, que eu tô fazendo uma expectativa aqui para revelar. Daí eu falei, com certeza, Cíntia, ela é uma pessoa especial. Eu acho que tem tudo para trazer pra gente nesse momento o que a gente quer passar, né? Exatamente. Porque eu trabalho com muitas mulheres, a Cíntia também, né, amiga? E aí a gente vê a dificuldade de muitas mulheres, né, no relacionamento com outras pessoas, de empreender na vida, né, também. Porque empreendimento não é só ter uma grande empresa, né? É também empreender a sua própria vida. E aí Com surgiu certeza. esse podcast. Exatamente. A Andréia, nutricionista. Sim. Eu sou fonoaudióloga, trabalho com audição, então a comunicação está na minha veia, eu adoro, mas é além, né, Andréia? É muito eu além acho que disso. esse projeto realmente é saúde e bem-estar, mas trazendo uma mulher de verdade, uma vida de verdade por trás. Trazendo histórias assim que vocês podem se inspirar, né, também. E também podem trazer também as suas experiências para cá, né? Porque a Maísa é a... contei. Essa foto maravilhosa que está aqui. Já tava aí, né? Nem tinha reparado. Mas, gente, então trouxe, né? Nós trouxemos, né, a Maísa aqui hoje para falar com gente, vocês. que alegria! Essa mulher maravilhosa que vocês que olham inspira. na rede social, que tem uma comunicação maravilhosa Verdade. também, mas é por dentro uma mulher de garra. Então hoje vocês vão conhecer a Maísa dentista, mas a Maísa mulher, né, Maísa empreendedora que está dentro de você, cada dia se superando. Primeiramente, queria agradecer. Eu tava amando o suspense, eu tava tentando ficar quietinha aqui. Falei, não posso falar. Só esquecemos da tela. Não tinha como. Tudo bem que essa foto já faz uns 4 anos. Deu uma mudadinha, mas a vida é sobre isso, né? Sim. Sobre as mudanças. E eu fico muito grata pelo convite de ser a primeira convidada. Eu realmente gosto muito da área de comunicação, eu gosto muito também de conversar. E eu gosto muito de passar experiências, né? Hoje mesmo eu postei um story falando que eu ia participar de um podcast com mulheres especiais. E um ponto principal que eu quero conversar hoje é sobre fragilidades. E é o título do nosso podcast, o primeiro.
Antes feito do que perfeito. Histórias reais sobre coragem, confiança e propósito feminino. Eu acho que é a sua cara. Ai, que Eu legal. escuto você já faz um bom tempo, Cíntia. Antes feito do que perfeito. Conta pra gente, Maísa, quem é você? Conta a sua história pra gente te conhecer mais. Bom, eu antes de ser dentista, né? Eu sou a Maísa Minatel. Sou uma mulher cheia de garra e falhas, né? Cheio de lutas internas. E uma das coisas que eu venho cultivando ao longo do tempo é muito essa questão do entendimento, né? Do que quem eu sou, o que faz bem pra mim. E tudo isso veio muito de encontro, sim, com a Maísa dentista, né? Porque eu falo, eu quando eu coloco, quando eu entro na minha área ali de gestão, de atendimento, é uma área que me completa. Então eu sempre falo, uma completa a outra. Mas a Maísa dentista forte que aparece, etc., não existiria se não fosse a Maísa. Maísa que foi uma menina, que já foi uma criança, que já teve muitos traumas, muitos machucados, e que eu usei situações como essa como trampolim. Então, por isso que eu fiquei muito, muito feliz pelo convite. É uma das coisas que eu sempre tive muito na minha cabeça, e vai parecer meio contraditório, porque eu sempre falei o antes feito que perfeito, mas eu sou a pura perfeccionista. Ah. Olha o meu olhinho tremendo, né? Por quê? Eu sempre lutei contra mim mesmo, porque se eu fosse levar na minha onda do Uhum, perfeito, eu não teria nada até hoje. Então eu fui entendendo ao longo do caminho que eu preciso começar. uhum. Independente de como eu estou, eu preciso ter um ponto de partida para ser feito. E depois a Uhum. gente aperfeiçoa, né? Exatamente, sim. Então, as pessoas às vezes me olham, eu tenho, né? Eu comecei falando da Maísa, mas eu sou empresária, eu tenho uma clínica odontológica de referência na cidade, Minatel Odontologia, agora Minatel Odontologia Integrada. Estamos cada Uhum. vez mais em expansão, mais colaboradores. E dentro disso tudo, as pessoas me olham e acham que eu comecei dali. Com tudo perfeito, né? É. Com tudo do bom e do melhor, tudo E perfeito. sempre de garra, né? Eu acho que É, a mulher ela é muito cobrada de estar sempre perfeita e é. sempre no auge, né? A gente se cobra, a sociedade nos cobra de que, imagina, pensamentos de sabotagem, eu não ser boa o bastante, isso não pode acontecer na empreendedora. Pelo menos é o que as pessoas pensam. Pois é. E Mas você faz trazendo parte. essa sua fala de eu tenho as minhas fragilidades, eu sou vulnerável, coloca muitas empresárias num sossego É. de que bom que eu não preciso ser perfeita e eu posso começar do jeito que eu estou. E como você Exatamente. começou? Como era a sua cabeça quando você começou? E o que você foi amadurecendo nesse percurso? Eu, desde a faculdade, né, na verdade, eu sempre fui uma pessoa objetiva, né? Eu sempre busquei muito meus objetivos. Eu fiz uma faculdade federal, foi uma das minhas primeiras conquistas. Uhum. E ali, meu pai sempre foi um empreendedor, aquele empreendedor que já passou por dificuldades, que já faliu uma vez, duas vezes. E eu cresci nesse meio, né? Eu cresci nessa estrutura que me fez já aprender muito desde pequena. E seu pai mora onde, Maísa? Ele Hoje? mora em Dois Córregos. Dois Córregos. Vocês Fica sabem onde onde? é? Não. É Como que é perto essa de cidade? Jaú, é uma cidade de 25 mil habitantes. É bonito lá? Como? É, dois córregos. Eu não Imagino que tem conheço. alguma água por Tem lá. 2 córregos. Um que vai de um lado, outro do outro. E Aham. foi eu passei a minha infância lá, né. Ai, que E na gostoso. verdade eu nasci em Campinas, morei até uns Aham, 4 anos lá, sim. e depois a gente foi pra essa cidade. É uma cidade que eu tenho um um valor, Carinho. um valor afetivo muito grande. Quando eu morava lá, eu queria ir embora, sempre assim, né. Uhum. Ai, que cidade pequena, eu É, quero ir pra uma cidade expandir. maior. Sim. Mas lá, hoje eu volto, eu falo assim: "Nossa, eu acho que aqui vai ser meu ponto de quando eu puder", né, porque agora a gente no crescimento, a gente precisa fazer muitas escolhas, né. É. Uhum. Mas quando eu,
puder, assim, já tá as escolhas feitas, o caminho já tá todo pronto, não depende mais tanto de mim, é um lugar que eu pretendo voltar. Ai, olha só Voltar que às origens, né? interessante. E Exatamente. eu acho que a cidade de origem da gente traz muito aquele resgate, né, da nossa essência, traz aquele centramento. E eu acho que tudo isso é muito importante, né, para a mulher empreendedora que quer continuar, que tá passando por várias dificuldades muitas vezes, né, para poder dar o próximo passo, né? Às vezes vem aquela insegurança e Sim, tal, e aí você volta e fala: "Nossa, olha, eu parti daqui e já estou lá", né? Sim. Então isso. isso traz muita força também É. para continuar o caminho, né. E esse olhar com carinho, né, Maísa? Você olha e fala, poxa, eu vim É, de lá, quero voltar para lá. sim. É, isso é uma forma de voltar realmente às origens e agradecer por onde você veio, de onde Pois é. você veio. Muito legal, Maísa. E você saiu de lá, já tinha então aquela abelhinha, né, aquela que pica e faz você querer buscar coisas maiores. Então Uhum. sempre foi assim? Sempre pensou em querer ter algo, já que você veio desse mundo de empreendedorismo? Quando eu era uma criança, os meus pais me julgavam como uma criança tímida. Pois é. Olha! Sério? Só Não que parece. não, né? E assim, o meu segredo, eu Hã. sou tímida. É Sério? sério. Olha, Eu luto comigo mesma, assim, a minha vida é muito minha luta interna. você conseguiu, hein. Consegui, né? Yes. E Mas eu muito. sempre fui muito tímida e os meus pais, até inicialmente, eles Uhum. achavam que eu ia ser a menininha que ia ficar sobre a asa deles. Ah, Só que sei, eu vivia no meu mundo ali, sabe, a infância, eu sempre fui muito criativa, eu sempre gostei muito de artes, sabe, então que eu vejo a legal. odontologia tem tudo a ver comigo, porque é uma arte, pra mim é uma arte, né. Exatamente, você transforma pessoas, né, Exatamente, deixa eu elas mais desenho felizes. dente. Aham. E daí nisso, depois, né, meu pai ele sempre me impulsionou muito, meu pai ele é meu herói. Ele Olha. é claro, né, depois que a gente cresce, a gente entende que nossos pais são também pessoas, Uhum. são também pessoas que têm erros, a gente não eu endeusava ele, hoje continuo endeusando com os defeitos dele, continua Sim. sendo meu papaizinho. Esses dias eu vi seu pai fazendo uma massagem nos seus pés. Ai, não Daí é você até demais? colocou uma legenda, né, não é sobre Eu falei riqueza, assim: alguma coisa? eu sou rico e não é de dinheiro". É, isso mesmo. Eu Olha, falei: "Olha que coisa mais linda, né", Pois é. porque isso preenche muito a gente, né, com coisas boas. E sim, e a caminhada vai se tornando boa também, né, porque Sim. quem tá fazendo essa caminhada é você, né, junto com outras pessoas, claro, sempre, né, a gente precisa de ajuda muitas vezes, né, mas, você tá preenchida com esse amor, né, com Sim. essa essência, então eu acho que isso traz um caminho diferenciado, E eu né. falo, né, até eu fico mais preocupada até de verbalizar isso, mas, existe um lado também, um outro lado meu de abandono, Hum, em numa outra parte, né. entendi. Então muitas pessoas podem olhar e falar assim: "Nossa, ela tá ali porque ela sempre teve apoio". Não, que meu pai jamais me abandonou, mas uhum, ele sempre me deixou pra vai. Mas eu tive situações ali na minha vida que foram uma questão mais de abandono mesmo. É mesmo? Eu tive que lutar muito, muita terapia, até hoje acho que terapia é muito importante, sim. saúde mental, né. Ah, Ajuda para muito, né. empresária, eu acho que É para Pra indispensável. mulher, todo né, para mundo, né. todo mundo você falar, porque É. fala-se muito do corpo, muito, mas da saúde mental poucos, né. Eu acho que E tratar e com a era da internet também, eu acho que tem muita comparação, né, e ninguém vai ser igual a ninguém, e tá tudo bem, né, está porque tudo as bem, pessoas isso são mesmo. diferentes, que bom, né. Exatamente. E essa comparação não vai fazer sentido nunca, porque as pessoas não são iguais. Sim, Sim, Então não nunca, fecha, não né. fecha. Então eu acho que essa é uma questão que pega demais hoje em dia, né. sim, Está pegando muito, né. Sim. Então E temos que tomar cuidado, né. e você soube, né, Maísa, na sua fraqueza, encontrar fontes que trouxesse fortaleza. com Então você certeza. sempre, teve os desafios, eu acho que isso existe para todas as mulheres, para todos os homens, né, isso é geral, a Sim, gente sempre vai ter desafios, porque nós estamos aqui para evoluir como ser humano. Mas como a gente vai sair desse desafio, encontrar fortaleza, é o que vai diferenciar uma pessoa
É, do sucesso, não falando somente de financeiro, mas do sucesso de vida mesmo. pessoal, né? Eu acho que é a forma como a gente enxerga, né? Eu vejo todo na minha caminhada, teve muitas questões que realmente me afetaram, me chegaram a me derrubar. Eu já cheguei a cair muitas vezes, Sim, mas é aquela situação, como que você vai enfrentar? Como que você vai olhar? E eu aprendi a olhar, até mesmo a gente falando de passado, né? Hoje eu não mudaria o que eu vivi, Uhum. porque eu sei que me fez chegar até aqui. exatamente. Talvez essa força, talvez lidar com a pressão, porque a gente lida muito com pressão quando tem empresa. Talvez lidar com muitos nãos, esse nosso histórico, ele condiz muito em relação a isso. Com certeza. Um dia eu tive uma conversa bem interessante com o meu pai, porque assim, eu ainda não sou mãe, logo serei, se Deus quiser. Amém. Mas meu pai sempre falou: a gente precisa ser. Os filhos precisam ser pais antes de ser filhos, porque os filhos, às vezes, por não ter essa sensação da sensação do pai falha e ver que os pais acham que os pais têm que ser É perfeitos. verdade, né? Às vezes a gente vai acumulando muito isso. E daí eu tive uma conversa, ele tava conversando e me pedindo perdão, né? De muitas Olha, histórias, assim, que já gostoso. vivemos. Eu falei, mas por que, pai? Se eu tô aqui é por causa das coisas ruins também. Se fossem só maravilhas, só coisas boas, a gente não chega no. Sim. A gente pode, né? Claro, tem É, inúmeras histórias, cada ser é individual. Mas pra mim, as minhas dificuldades me trouxeram aqui. Fortalece. Eu Fortalece. também concordo. Eu acho tudo que tem seu tudo tempo. tem seu sentido nessa vida, tudo acontece para acontecer. É tipo Dilma, né? Tudo acontece para acontecer. Ah, não. Mas, Brincadeira. É, mas são os desafios que nos fortalecem. Eu acredito que hoje você estar na sua empresa tem tudo a ver com essa sua trajetória e Sim. de sempre encontrar o positivo. Ah, eu estou com esse desafio, é. mas eu sei como lidar e vou. Entre uma surtada e outra, né? E isso é legal, né, Maísa? Porque tem muito isso de tá tudo perfeito, não É. está acontecendo nada, eu sou plena, a empresa caminha bem, eu sou a melhor em todas. Isso não Isso acontece. não é real, né, A gente? vida Na não Não. é verdade, assim. não. A gente acha que é tudo a margarina. Por isso que eu falo, o olhar de fora é muito perigoso. A comparação que você falou é muito perigosa, né? É. Então, quando a gente tem essa questão de sempre olhar, ai, o outro, isso, aquilo, é porque a gente não. É o Sim. que as pessoas querem E mostrar. você não tá olhando para você. E você tem Exatamente. coisas muito importantes para passar, para fazer. E quando a gente tá usando esse tempo, né, para olhar para o outro, você deixa de olhar para você, para si. Exato. E a gente, todo mundo, né, tem as suas dificuldades, tem os seus defeitos, tem as suas coisas boas também. Uhum. Então a gente precisa olhar para isso, né? É que às vezes olhar para as coisas que não são boas não é gostoso, né, gente? Vamos falar a verdade. Sim. Mas ficar só às vezes, né, olhar para si é importante para dar o próximo passo, para seguir. E a Maísa estava falando uma coisa que eu fiquei aqui pensando, né, eu acho que faz muito sentido, né, essa questão, assim, tivemos momentos difíceis, mas agora eu estou aqui por causa disso também, porque a gente tem que ter um tempo para poder errar também. A Sim. gente tem que ter um tempo para aprender com esses erros. E Uhum. às vezes eu estava escutando um podcast falando sobre isso hoje, olha que casou também, né, com esse momento. E às vezes a gente não se dá esse tempo para errar, né? E não é que a gente não é boa naquilo que está fazendo, mas é que você não teve o tempo suficiente para poder errar o suficiente para você chegar naquele ponto do acerto, entre aspas, acerto, Isso. né? Porque Uhum. o caminho também faz parte do processo. De chegar no final e conseguir aquilo que você almeja, A né? gente tem que aproveitar o caminho, né? A gente fica Sim. pensando só na parte da Exatamente. É igual a chegada. viagem, né? É. Gente, olhar para a paisagem, olha, passarinhos, árvores, ambientes Exatamente. diferentes, E uma coisa aproveitar. que eu aprendi, assim. Gente, eu tenho um pouco de TDAH, então a gente vai e volta, vai e volta. Ai, É assim, assim que é foi. gostoso. Ah, fica à Exatamente. vontade. Mas uma coisa que eu sempre. Eu escutei também. Eu li, eu escutei, não lembro o dia exato agora onde, né? Mas a nossa vida é sempre entre duas situações.
Então, se a gente tá num momento feliz, Aham. a gente tá entre 2 momentos tristes. E se a gente tá É, num momento triste, a gente tá entre 2 momentos felizes. faz sentido. Então, quando eu tô triste, eu falo assim: "Ai, mas a próxima parada é na felicidade, né?". Com certeza. Então eu acho que é legal, acho que a forma como a Ai. gente olha o caminho faz diferença. E eu aprendi também e claro que eu não nasci falando: "Ai, nossa, não, eu surtei muito, eu já tive processos depressivos fortes, né, Uhum, já convivi, faço terapia até hoje, faço tratamento psiquiátrico, que eu uhum. acho que é muito importante a gente Sim, trazer Sim, como uma questão normal, né, não é que isso mesmo. se é necessário, ok. Eu não tenho vergonha de falar. Acho que o fato Uhum. de o preconceito já não cabe mais aqui, né? E é tão bom exatamente. você falar sobre isso, eu acho muito importante, porque tem muitas mulheres que têm medo e vergonha disso, e sofrem com o medo e com a vergonha. E Exato. aí traz outros tipos de frustrações para a vida. E aí fica olhando o que está acontecendo, não consegue entender. Mas tem muito a ver com isso, com a vergonha, com o medo e com a frustração, né. Uhum, E quando a gente acolhe essas questões, que são importantes, porque é uma forma de cuidado, Sim. né. Agora quando a gente não se cuida, aí eu acho que é uma preocupação maior, porque, poxa, eu não estou conseguindo olhar para aquilo que eu preciso olhar, para sim. aquilo que eu preciso cuidar, né. Então quando você traz isso, Maísa, obrigada. Eu falo, Isso, eu Não é, não, eu amiga? sou, É muito com importante. eu certeza. sou uma pessoa que eu Nossa, isso é muito gosto de mostrar importante. minhas fragilidades mesmo. Já teve Uhum. pessoas que falaram assim, Maísa, às vezes evita. Claro, tem questões que a gente não abre para todos, porque São é mais, pessoais, né. mais pessoais, mas essas questões eu falo mesmo e converso Sim. muito com os pacientes sobre. Muito Olha. legal, Maísa. Eu lembro muito da Brené Brown falando sobre a coragem de ser imperfeita. Às vezes a gente acha que falar as fraquezas não sou forte o suficiente. Não, é Não, ao coragem. contrário, né. E o que a gente quer, né, Andréia, com esse podcast é tirar toda essa máscara, né? Ai, com Todos esses certeza, gente, chega, preconceitos, né. essas coisas que a mulher é obrigada a ter que enfrentar dentro dela sem ter ajuda, né? O que eu sinto é que as mulheres, elas precisam estar em caixas, né. A caixa, essa caixa é a sua. Aí a pessoa fica lá dentro, sabe, se batendo e tal, e não é a caixa dela. Mas ela não consegue, encontrar outras caixas muitas vezes, porque não tem a coragem de sair daquela. Sim. E quando a gente consegue, mostrar as fragilidades, a gente se conecta, né, com a pessoa. E a gente se liga também. E a gente fala assim: "Olha, tem alguém fora da caixa. Então eu vou sair dessa caixa, né, eu vou sair dela, eu vou com ela". Tem vida ali, Tem Tem né? vida. vida, eu posso ser feliz Olha, desse jeito. eu acho que eu vim de uma trajetória de alta performance. Nossa, adorava. Vou montar a minha clínica, tanto que eu saí em 5 anos, de uma fui para cinco. E eu falo que o momento mais desafiador para mim foi quando eu ressignifiquei a empresária que existe dentro de mim. Eu tive que olhar para dentro e ver que uma empresa caminhando no auge dela era o suficiente para me trazer para o automático. Eu falei: "Eu não quero mais isso para minha vida". E aí eu venho ressignificando a empresária dentro de mim. Eu acho que o auge da empresária é quando você consegue se olhar e olhar todas as áreas da sua vida. É verdade. E esse foi o convite para você também, né, Andréia, que eu Foi. falei: "Andréia, vamos falar de uma empreendedora diferente? Uhum. Vamos falar daquela empreendedora que vai fazer tudo, vai, mas de forma leve, tranquila, É. porque senão a gente não tem fim". E que se perdoa, né? Se o que eu vejo É. assim, às vezes até evito, gosto de conteúdos que são, né, para questão de alta performance, acho interessante. Uhum. Só que eu já escutei muitas frases que eu sei o quanto isso impactou na minha saúde mental. Como, por exemplo, trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles dormem. E eu teve uma época da minha vida que muitas vezes eu já me peguei fazendo isso, indo além do meu limite, e não é só uma época. Eu acredito que a vida inteira a gente vai, né? Mais pra frente eu vou Sim, contar até essa questão sobre a nossa luta emocional, luta mental, que a minha maior luta é comigo mesmo. Então, às vezes, eu tô sim. lá, assim, hiper mega, trabalhando até 11 horas da noite. Aí eu falo, calma, Ah, mas você não. já se conhece então, você já sabe Consegue dar quando: a "Opa, pausa.
espera. Isso é É importantíssimo, o né? autoconhecimento, É. eu digo assim, é a chave, né? É a chave mesmo. Porque E aí a gente conhece os nossos limites. E isso. é importante a gente trazer esses limites, né? É igual a Cíntia estava falando, né? Sobre a questão da empreendedora, né? A empreendedora é uma mulher. Ela é mãe muitas Uhum. vezes, ela também precisa ir no mercado, ela é dona de casa, ela é esposa. Então, além de ser empreendedora, ela é tudo isso. Então, eu Exato. acho que esse é o segredo do equilíbrio. Até a gente estava conversando aquele dia, né, Sim, lá no consultório, porque na verdade, e é essa a questão, né, é trazer esse equilíbrio para a vida, né, porque a mulher que é empreendedora, ela não é só empreendedora, ela não trabalha somente, mas ela sim, tem sentimentos, ela tem relações fora do trabalho, né, e a questão da alta performance acaba puxando mais para o lado da sim. empreendedora, E aí né, fica num papel só, né? isso. Sim. Eu gostei muito, até compartilhei com a Maísa esses dias, a Lucelena, ela fez Ah, eu gosto dela. um Vocês querem mais chá, resumo gente? Ai, eu de... achei uma É delícia esse de chá. lavanda com hortelã. Gente, achei o Bom, anote máximo. Muito aqui, ó. bom, gente. Eu peguei, eu falei, deixa eu experimentar. Uma É, explosão de sabores. Eu falei, eu já estava assim, isso ela é não um chá, tomou né? chá ainda. Não, para estrear bem. E É. ela falou, assim, foi uma das Hum, virada de chave para tomar outro rumo na minha vida empresária. Mas se eu estivesse na minha última semana de vida, o que eu faria? Quais as áreas eu iria manter? Quais as atividades? E aí eu comecei a repensar, falei, poxa, eu trabalharia? Claro, eu não sei fazer outra coisa. Na questão de atendimento, para mim é muito importante. Eu amo uhum. atender meus pacientes, mas eu reduziria. Eu não ficaria tanto tempo. Eu iria para academia porque me faz bem. Aí eu estaria com certeza com os meus filhos, com meu marido. E aí eu falei, por que que eu vou esperar lá os meus 50 anos, daqui 50 anos, para eu começar a pensar o que eu faria? E aí foi a virada de chave da minha vida. Eu falei, não, então isso não quero mais, não quero, não quero, não quero. E vem fazendo sentido. Eu venho trabalhando É, mais leve desse jeito. conseguiu delimitar os seus próprios limites, né? E do que te faz bem também, Sim. né? Eu acho que esse é um segredo mesmo, né? E eu acho que pode ter muitas pessoas nos ouvindo aqui pensando, não, mas eu tenho uma carga horária fechada, né? E está pensando em empreender. Eu já passei por essa fase, né? Olha só. Porque fazem 2 anos que eu estou trabalhando de forma autônoma, que eu tenho meu consultório, mas eu trabalhei durante 16 anos como, CLT, né. Uhum. Aí eu ficava assim: "Gente, mas como que eu vou ter uma vida, mais saudável com essa carga horária? Todo dia eu tenho que trabalhar de tal a tal hora e tal". Aí o que que eu comecei a pensar? Nos horários que eu tenho livre, eu posso fazer coisas que eu gosto, né? E as coisas que eu tenho para fazer na minha casa, as coisas, as rotinas da casa, eu organizo um tempo para fazer também. Então aí começa a se tornar uma rotina, né? De cuidados e de trabalho. E uma vez eu ficava pensando também, gente, quero compartilhar isso. Bora, Porque essa é eu a acho hora. tão importante, quero que vocês compartilhem também, sobre atividade física, né, porque é uma questão, né, que muitas pessoas eu também me coloco, né, nessa questão. Eu falava assim: "Não, não dá tempo de eu fazer atividade, mas de jeito nenhum, eu trabalho 8 horas por dia", quando eu estava como CLT. Não dá. E daí depois como eu fiquei quando eu estava como agora eu estou autônoma, né, aí eu falava assim: "Não, mas agora eu preciso cuidar do meu negócio, não dá também, né". Falei: "Andréa, vamos pensar nisso, né, você se doa 8 horas para uma empresa, e você não tem 1 hora por dia para doar para você, por que que todo dia você pega o seu carro, troca de roupa e vai para o trabalho? E você não pode fazer isso para você?". Nossa, virou uma chave na minha mente isso. Aí eu falei: "Não, vou fazer, né, vou encontrar uma coisa que eu gosto mais, e se eu não gostar tanto, eu vou criar uma disciplina para que eu possa conseguir ir", porque não é todo dia que a gente está motivada, né, gente? É, É. Vamos falar a verdade, né. E aí a gente acaba que deixa pra lá, né, sim. esse momento de cuidado, né, Ah, é um com a momento gente. importante. E eu falo assim, eu já me deixei muito de lado. Confesso que ainda é uma questão da atividade física. Eu preciso, porque eu sei o quanto me faz bem. É, faz Mas bem pra gente. vocês falando, até me veio uma questão assim, que me veio a questão do perdão.
né? Porque muitas vezes a gente não consegue. E eu me questionava muito, meu Deus, eu acho lindo quem sai andar de bicicleta, acho lindo quem sai andar, caminhar. É algo que é importante, a gente tem que incluir, é claro. Mas eu também me perdoei se caso isso não fosse. Exatamente. A gente tem, Sim. às vezes a gente não vai conseguir no reloginho se doar tão igual para todas as áreas, né? Sim. Tive momentos que eu me doei completamente, inclusive estou saindo de um momento, porque minha clínica ela fez uma reforma Tá ficando gigantesca. linda, não? Ai, Adorei Nossa. cada detalhe, E é maravilhosa. muito legal, antes feito do que perfeito. Eu acho que É. entra bastante isso na sua fala. Mas a Maísa está passando de uma transformação na empresa, de Maísa dentista para uma empresa chamada Minatel, né, Maísa? Sim. Como você está lidando as inseguranças, as fortalezas dentro de você? Fala um pouco pra gente. Olha, eu acho que lidar com isso foi mais difícil eu internamente Aham. lidar comigo do que com o externo, né? Eu sempre fui extremamente, sabe? Eu sou controladora. Essa é uma das minhas fragilidades também. Eu gosto de controlar as coisas. E fortaleza também, né? Sim, é claro. Mas dentro disso tudo, eu vejo que o controle me trouxe umas situações que me deixaram mais ansiosa. Então, por exemplo, quando você tem uma empresa, você não é mais na tua mão só. É. Você precisa de pessoas, você precisa confiar em outras pessoas, você precisa abrir a mente, porque quando a gente quer controlar, a gente quer tudo, quer abraçar o mundo. Fica muito pesado daí, E, né? e isso me trouxe uma depressão pesadíssima. Eu fiquei 2 anos numa depressão forte. Aham. Engordei 30 quilos e Uhum. digo que estou voltando. Já Sim. voltei, estou muito feliz. Agora vejo de Uhum. tudo que eu passei, eu falo, nossa, que legal. Mas nunca deixei a peteca cair, sabe? Uhum. Sempre, nunca. Eu tive momentos ali de fragilidade, busquei ajuda e, Isso é me muito levantei. importante, né? É Sim. importante. Muito importante. Mas em relação à mudança, eu comecei a minha história de trabalho mesmo. Eu atendi 5 anos para um lugar que não era meu, Ah, né? eu lembro Você disso. lembra? Eu passo ali na frente da sua clínica, eu conto pra todo mundo. Sabe essa clínica? Gente, ela atendia lá no Calçadão, uma época. Exatamente. Agora ela tá aqui, olha que coisa linda. Daí eu falo, gente, olha, você tem que conhecer. Que legal. E era muito. Nossa, é muito bonita essa história, Ai, gente. eu sou Ai, apaixonada. Você até muito a hora que eu legal. postei o. Ai, modéstia à parte. Nossa, é muito inspiradora, Linda, Maísa. Isso é Hum, muito legal. Eu gosto muito, assim, Uhum. porque eu vejo hoje, né? Eu saí de um Aham. lugar assim que se fosse uma pessoa que não acreditasse que poderia ser capaz, e muitas vezes não acreditei que poderia ser capaz, só que Sim. eu lutei com a minha mente, talvez eu não estaria hoje. E assim. Eu adoro lembrar, esses dias eu estava buscando Aham. fotos. Sim. Era um consultório lá no Calçadão, onde passava um monte de gente lá, não tinha agenda, não Era tinha na nada. escada, não era? Tinha uma Uma escadona. Eu super lembro. escada íngreme, por isso que eu tá vendo, eu engordei 30 quilos, porque não tinha mais. Poxa vida, essa escada, né? Ai, ai, ai. Mas isso era bem simples e eu nunca vou esquecer que era uma cadeira do dentista, né? Aham. Era a cadeira do dentista, ela era rasgada. Olha só, E gente. aquilo me incomodava. Eu falava assim, meu Deus do céu, as pessoas não vão querer vir aqui. Aí um dia, e olha só, a minha cabeça era essa. Eu falei assim, não, eu vou fingir que não existe isso, mas sempre carregava essa dor dentro de mim. Aí um dia, uma pessoa que começou a ir lá, que tinha mais influência, né? Ele virou e falou pra mim, falou assim, olha, eu não venho aqui por causa da cadeira. Eu vim aqui por causa de você. Nossa, Pessoas que perfeito, muito né? bonito. Uhum. Que E daí, pessoa sensível essa, pra mim, fez né? assim. Eu falei, entendi. Eu falei, é sobre isso. Então, quando eu fui pra lá, não era meu o consultório, mas eu que ficava a maior parte do tempo lá sozinha. Sim. E eu fui dando meus toques, assim. E nesses 5 anos eu tratei como se fosse meu. Eu me doei, independente se eu ia ganhar uma porcentagem menorzinha disso, eu sempre cuidei como se fosse meu. Você estava construindo a sua carreira, né? De Exatamente. uma forma assim inconsciente,
né? Eu quero uma coisa melhor para meus pacientes, não é isso? E olha que interessante, Quero me sentir bem aqui. eu queria entregar, Aham. sabe? A entrega entregar. também. E eu, quando eu comecei mesmo, eu vim, não tinha carteira de pacientes, nada. Eu ajoelhava, assim, na cama. Por mais que na época, né, a questão espiritual nem era tão clara do que é hoje pra mim, mas eu ajoelhava e falava, Senhor, só me traga pacientes, o resto eu faço. Eu só preciso que os pacientes subam a escada. Chegou lá, Olha, deixa me que eu arrepiou. encanto. Que lindo. Então eu lembro que eu isso. fazia as limpezas, as restaurações, eu falava, vai ser a melhor limpeza que essa pessoa vai fazer na vida. Você acreditava no seu trabalho, no seu potencial. Olha Eu isso. vou. E muito respeito pelo Muito. outro, né? Sim, eu Muito sempre respeito. tive muito isso. Uma característica muito bonita, porque o outro percebe. Eu acho que se a gente vem com dons, né? Vamos fazer bem feito, né? Vamos tentar entregar da melhor forma possível. As pessoas Exatamente. sentem, as pessoas sentem. Você não precisa falar, se faz. Aí ela sente isso, né? E ela volta. E ela Sim. conta para outra pessoa que também vem, que também conta para outra pessoa Que vai. que volta. E olha que interessante, esse foi o maior desafio Uhum. de eu sair de Maísa para a Minatel Odontologia. É Por mesmo? quê? Porque eu tinha esse cuidado, o encantamento era meu. Ah, E daí? Como que ia ser? é verdade. Sei bem. É, assim, já Eu passou acho por que isso, né? todo mundo que começa, é muito importante a gente até falar para as mulheres, né? Até homens que estão nos escutando. Quando a gente começa de baixo e tá tudo bem. E a gente precisa também aceitar as mudanças. Porque eu vejo que se eu seguisse o que para mim era muito importante lá antes, eu não estaria aqui. Sim. Eu tive que ressignificar muitas coisas. E hoje eu vejo. Hoje eu falo, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Tem mais desafios? Tem. Concordo. Talvez se fosse só eu ali no atendimento, os desafios não seriam tão grandes. Seriam outros. Não seriam, seriam outros. Sim. Não teriam fluxo de paciente como tem hoje, né? Às vezes, controlar alguma situação hoje por ser outros profissionais, às vezes os pacientes, eles ficam mais receosos, mas hoje, através até da forma como eu fui entendendo dentro de mim, que eu precisava ter mais mãos, não significa que isso não seria qualidade. Então, e sabe que eu tive um insight muito interessante, né? Porque uma das partes que me fez cair em depressão, eu sempre tive. Por mais que eu sou introspectiva, não sei por quê, mas eu sou. Será que você é ainda, Má? Eu acho que a introspectiva Não é sei. aquela que se analisa. Você deve tentar nesse buscar sentido. muito autoconhecimento. E aí isso te torna introspectiva. Sim. A pessoa introspectiva, ela pode falar tranquilamente em público. Mas a introspecção está mais como você olha para dentro. Interno, né? Você olha faz- mais para você, tentando se conhecer, tentando melhorar, do que olhando para os outros. E eu também, eu tenho minha bateria social, né? Eu acho que a introspecção é muito disso. Ah! Eu vejo, porque enquanto eu estou Uhum. com pessoas, eu me dou ao máximo. Eu sou intensa, na verdade, né? Aham. E daí eu preciso do meu momento, quietinha. De introspecção. Gostoso. Exatamente. Mas a gente foi para introspecção, qual que era o assunto mesmo? Mas você estava falando da transformação de Sim. Maísa para Minatel. Você trouxe a fala de controle, mas eu acho que o mais desafiador quando você vira uma empresa, é a confiança. Você precisa confiar no outro, Exatamente. no funcionário. E para uma pessoa que tem uma característica mais controladora, é um desafio tremendo. Como eu vou confiar nessa pessoa? Meu pai, que será que ela vai fazer do jeito que eu quero? E eu É aquela coisa, passei. deixa eu fazer então, né? A gente que às vezes quer atropelar. Eu passei por isso, Cíntia, e conexão auditiva, e era desafiador, porque não, eles não vão fazer que nem você. E eles fazem até melhor. Para a situação de que eu já não estou servindo, então, porque eles superaram. Então, E eles tiveram a oportunidade, né, de fazer. E isso é a chave, né? É a chave. Aí eu não via antes, agora eu consegui pegar onde eu tava, que era em relação a isso, né? De eu ter o meu jeito, e a partir do momento eu comecei, que eu caí na parte da depressão, porque eu entrei tanto numa parte de só
gestão, só que não uma gestão, a gestão números, a gestão chata. Quando eu caí nesse momento de só gestão, eu falei, meu Deus. Estão tirando o meu brilho. Eu perdi meu brilho, eu não tenho mais tanto contato Não é isso com que os eu meus gosto pacientes. tanto, né? E daí um dia eu pensando muito nisso, eu comecei a investir muito em equipe. Para mim foi a minha virada. Daí eu comecei a entender que você ter um negócio não é só colocar pessoas para Sim. estarem lá. O nosso negócio, ele é o tempo que a gente talvez não esteja tanto com os pacientes, a gente precisa estar com os nossos colaboradores. Sim. Exatamente. Trazer a sua essência também para eles, né? Os seus valores, seus objetivos, sua missão. E eles Que as precisam pessoas abraçar entendem, e né? abraçam. E abraçam. Hoje, por exemplo, saindo daqui, a gente vai lá num restaurante que a gente bateu meta e fizemos troféu Que e tal. legal! Uau! E quando eu tive Isso essa motiva também, né? eu tive essa percepção. Talvez eu não esteja tão, por mais que eu estou cuidando indiretamente dos pacientes, porque quando a gente faz a gestão de um negócio, é tudo para funcionar para os pacientes, né? Sim. Mas eu falei assim, talvez o meu contato maior agora, que era uma coisa que eu senti falta quando eu tive a depressão, eu falei, são meus colaboradores. Olha só. Eu que acho despertar, isso né? muito importante. A empresa, ela tem esse fundamento. Nós colocamos na clínica como das nossas metas é cuidar do nosso funcionário. Sim, Olha a responsabilidade, né? A gente está vendo as pessoas ficando cada vez mais ansiosas, com depressão. E se a empresa não começar a fazer alguma coisa que é um papel grande na sociedade, né? Porque a gente tem que preparar quem está recebendo a informação, né? Sim. Porque a gente falou, né, sobre gestão, né? Sobre valores, sobre missão. Mas como essa pessoa está para receber tudo isso que eu quero passar para ela? Por isso que é Sim. importante, né, E Cíntia, que trazer ela vai esse falar cuidado. com os nossos pacientes. Sim. Se ela não está exatamente. bem, o que a gente quer, nossos pacientes bem tratados, a gente não consegue. E trabalhar com a saúde mental dos empregados, com certeza vai melhorar faturamento, vai melhorar todas as metas que a gente tem dentro Sim. da empresa. Sim, e é para uma pessoa que é extremamente. Eu sou enérgica, né? Então, eu tenho muito essa questão de não. Sempre fui muito para cima, Aham. jamais faltei com educação, mas eu me cobro muito. Então, teve um momento da minha vida que, inclusive, às vezes acontece, a Cíntia sabe, né? A Cíntia é minha guru da liderança. Às vezes solta, né? As asinhas abrem. Eu falo, vem, asinhas, voltam aqui. Às vezes querer impor umas coisas que, cara, eu dou conta porque eu sou, mas às vezes o outro pode ser que não. E a gente precisa, e lidar com a equipe é isso. E eu vejo hoje, eu converso muito com empresários e tal, e eles me falando, né, que a parte mais difícil hoje de empreender vem sendo o funcionário, vem sendo o colaborador. Eu, graças a Deus, na minha clínica, claro, Aham. tem desafios, óbvio, né? Uhum. Tem pessoas que às vezes a gente precisou fazer desligamento, claro, Sim, faz parte, né? faz parte. Faz Mas eu acredito que do jeito que a gente conduz ali, né, mesmo não sendo perfeito, eu consigo ver que o outro lado me dá uma resposta. Não adianta a gente só querer cobrar. É. Às vezes a gente pensa que é só salário, ai, mas meu funcionário vai ter que ganhar muito para me respeitar. Não, o salário emocional, gente, é vida. Sim. É o respeito também, né? É o cuidado, né? E a pessoa, quando você está cuidando do colaborador, ele também sente isso, né? Exatamente. E a forma como você fala, como você coloca ali o horário, como que você lida com uma hora extra, tudo isso influencia, né? Aí você, né, fala para ele, olha, é importante, a Cíntia mesmo, né? Tem muita essa preocupação, né, Cíntia, com as Uhum. meninas, Sim. para se alimentar bem e tal. Claro que eu vou falar sobre isso, né? Vai lá. Mas é que, querendo ou não, isso é importante mesmo, né? Porque é a base das outras mudanças, né? Uhum. Então, isso é cuidado. Então, uma pessoa que se sente cuidada, ela vai trabalhar de forma diferente, né? Sim. E aí vai selecionando também de uma forma natural as Natural. pessoas. Poxa, Exatamente. não deu certo você, mas você pode dar certo em outro lugar. Sim. Dentro da minha empresa não dá, mas em outro local você pode se dar bem, né? Com outras Exatamente. questões e tal. Então isso faz parte, por isso que eu acho que a seleção natural acaba sendo também uma coisa que
acontece e acaba sendo importante também, Exato. né? Pro Uhum. desenvolvimento da empresa e tudo, né? Sim. Eu acho que essa nova liderança, né, Maísa? A gente não é mais aquela líder que impõe, aquela líder que se você não fizer, você vai ver, é assim que ele me respeita. Não, a É. gente inspira. O Isso. líder é aquele que eu falo que uma das características está a empatia, de conseguir olhar para o outro, ouvir, e eles vão fazer. Eles fazem porque, poxa, eles se preocupam, é uma empresa que olha para mim diferente, e assim a gente seleciona as melhores pessoas para a empresa. Com Vai ter certeza. pessoas que às vezes ali vai falar, não vai fazer, mesmo a gente, nossa, É, querendo inspirar. Vai, existe. mas aí é aí que é a ordem da seleção. Exatamente. Sim. Mas eu acho que essa questão, né? Maísa, para Minatel Odontologia e agora Minatel Odontologia Integrada, para mim a maior dificuldade foi tirar das minhas mãos. Mas hoje eu vejo que é o meu maior bônus, né? Hoje Nossa. eu ter outras mãos e ter outras pessoas. Nossa, que delícia, não? Igual a Cíntia falou, né? Eu até brinco com os pacientes. Às vezes o paciente fala assim: ah, mas não tem como ser com você. Eu falei assim: ele é melhor que eu. Pode É ótima. cair uma lágrima, cai, Tô aprendendo. mas isso é importante, porque. Te dá crescimento, Eu falo, né? ninguém cresce sozinho. Não Não cresce. adianta. Não dá. E quando a gente restringe, você fica restrito àquele local. Exatamente. E eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero ter mais pessoas, eu quero atender mais pessoas. Como eu faço? Outras pessoas. É. E antes Né? eu tinha muito medo de Parece contratar, simples, né? né? Mas Uhum. Porque é meu um pai, sendo processo. empreendedor, então ele foi Ah, uma pessoa. Meu pai mais antigo, né? Para ele, funcionário era gasto, era gasto. Então sempre foi aquele homem que ele se dava ao máximo e trabalhava muito, e é isso e aquilo. E isso desgastou ele, é claro, né? uhum. Mas então ele não confiava nas pessoas. E ele achava que a questão dos impostos do governo, enfim, toda Sim. aquela situação mais antiga, né? E nisso eu tive essa crença. Então, quando eu comecei a precisar contratar, eu falei, meu Deus, e agora? Hoje eu vejo, né? Pra mim, eu tô precisando de mais 2 pessoas lá. Eu sei que eu vou ter que abrir mais 2 vagas. Eu olho isso, eu fico olhando nas nossas reuniões de alinhamento. Eu fico olhando a carinha de todos ali, pessoas mais velhas que eu, pessoas mais novas. Uhum. Eu falo quantas famílias sendo transformadas. Sim. E daí aquilo me enche, Ai, sabe? sim, E daí eu imagino. falei, Que já, já. delícia, né? Nossa, assim, pra mim foi demais. Um dia Aham. eu pensando, eu vi uma frase que fala sobre, né? Se o seu negócio der certo, Uhum. quantas pessoas ganham? É. Muito legal, E olha o que Maísa. a mudança te trouxe. Pois é. E assim, se você conversasse isso comigo, sei lá, há 7 anos atrás, Aham. eu ia falar: você tá doida que eu vou ter aí quantos colaboradores? Eu tenho 8 dentistas, né? Olha! Eu comigo, porque eu Aham. também ainda sou dentista. Ainda executo, porque eu amo e sei que eu não vou deixar o mocho. Uhum. O mocho é a cadeirinha do dentista. Amo, mas eu sei que hoje eu cuido muito mais dos meus pacientes estando fora do mocho do Uhum. que no mocho. Sim. E eu tenho 6 colaboradores, né, internos. Um é Aham. meu marido, então, no caso, 5 Sim. pessoas, porque eu e meu marido somos uma família, então nós já, Estamos né, juntos, né? estamos juntos. Então, são 5 famílias ali internas que diariamente com a gente. Nossa. Vai muito além, né, Nossa, é Maísa? muito amplo isso, né? Muito Se para pra bacana. pensar, eu falo, meu Deus. E eu Uhum. sei, né, a minha intenção de crescimento, eu nunca fui conformada. Na verdade, eu gosto do desafio. Essa é uma questão Uhum. minha, sabe? Quando tá muito monótono, pode ver que começa uma reforma, eu compro um equipamento diferente. Uhum. Isso eu acho que é uma coisa também que me diferenciou, Isso te move, né? me move. Te move. Não gosto de estagnar. Acho gostoso a zona de conforto. Quando eu saio da zona de conforto, eu fico meio bilolada, Uhum. Uhum. mas eu gosto. Gosta do movimento, Eu né, gosto do Maísa? movimento. Mas e como você lida com todos os pensamentos? Porque a gente tem, né? A gente vai crescendo, vem os pensamentos de sabotagem, vem, ai, será que eu sou boa o bastante? Ah, mas não sei se essa empresa é minha mesmo. Pelo menos eu, muitas vezes, olhei a conexão auditiva hoje,
funcionárias trabalhando, eu viro, será que fui eu mesma que fiz isso? Olha só. Como você sente isso também? Até hoje, né? Eu acho que E vai como ser pra você sempre. lida com E isso? sempre vão ter desafios novos, né? Olha, eu falo pra você, pra mim, a minha maior concorrente sou eu mesma. Uhum. Porque a minha cabeça, ela não brinca comigo. Ela me sabota, mas assim, no tempo todo. Então, eu tive que aprender a lidar com isso. Porque senão, eu não ia conseguir fazer o que eu mais gosto, que era movimento. Sim. Se eu fosse escutar o que minha mente fala pra mim, eu estaria quietinha lá até hoje. Olha só. E eu acho que até o fato de você falar concorrente, você já coloca ela um patamar de, ó, fica aí, você quer me No seu prejudicar. espaço. E o movimento talvez seja ela ser a sua aliada. Exatamente. E eu falo, hoje, como eu lido, eu sempre conversei muito com meu esposo, né? Claro que nem sempre foi assim. Eu já precisei de muita ajuda, li muito, fiz muita terapia, continuo fazendo. Mas hoje, como eu lido com essa. Porque são vozes, para mim são vozes na minha cabeça Sim, que sim. fica. Uhum. Eu sempre brinco, né, na terapia. Nossa, às vezes eu tenho a sensação de que amanhã eu tô falida. Olha isso, né? Tipo, Aham. gente, para. Viagem da Eu dou cabeça. risada porque eu também, tá? Estou Me reconheço. contigo. Uhum. E isso, ao longo do tempo, eu fui aprendendo a conversar com a minha cabeça. Eu converso comigo mesmo. Então, e eu falo assim, nosso cérebro, para mim, ele é como se fosse um músculo, como se eu tivesse que treiná-lo na academia. E é verdade mesmo. Não é? Tem que exercitar, né? Então, assim, no começo, a gente vai ter uma tendência maior de escutar a nossa cabeça. Hoje, vai ter momentos que eu vou abraçar, assim, minha impostora e vou falar, vamos juntas hoje, vamos ficar deitadinha, juntas, realmente, tá difícil. Mas eu acordo e falo, bora pra frente, agora só passei uma noite com você, agora eu vou Aí continuar. vem o né? movimento. Isso. Que te Mas move. quando vem as questões na minha cabeça, eu falo, para, isso é real? É real? Será que eu não tô fantasiando? Eu sou uma pessoa ansiosa, então eu vejo que quando acontece alguma coisa que sai do meu controle, que eu perco ali o fio da meada, eu já quero solucionar para 5 anos. Então, eu invento problemas para eu solucionar esses problemas ao longo do tempo. Olha isso. Eu falei, não, mas é real? Uhum. Será que é de verdade? Será que eu não tô fantasiando isso? E uma coisa que eu aprendi também com uma psicóloga que eu passei, que foi em relação à parte de se algo. Porque na nossa vida a gente sabe, às vezes vai dar errado alguma coisa. Uhum. A gente não Exato. ganha Faz só. parte, né, Sim. da vida isso. Do crescimento também, né? Vai ter momentos que a gente perde. Uhum. E quando isso acontece, eu sempre internizo o que pior que pode acontecer. Tá, beleza. Eu atendi um paciente, o paciente não gostou de mim. Tá. Aí eu acho que ninguém vai gostar mais de mim, porque a gente sabe, existe um público para todos, né? Vai ter pessoas que Exato. gostam de mim, vai ter pessoas que não gostam, que gostam de uma clínica, que gostam de outra, tá tudo bem. Mas às vezes isso mexe ainda, mexia mais. Hoje não tanto, muito, na verdade, bem pouquinho, mas ainda mexe. Você treinou, né, o cérebro. Eu tenho que trabalhar com ele ainda. Ah, Aí sim. eu converso Faz parte. comigo, eu falo, tá, mas Uhum. o que de pior pode acontecer? Boa. Tá, ela vai sair insatisfeita por algum ponto ali, às vezes, né, ela não gostou muito de eu falar muito. Tem muito paciente que às vezes não gosta de muita conversação, e eu sou, dá pra ver, né, que eu sou mega comunicativa. Então vai ter o paciente, não quero fazer o tratamento aqui. O pior que pode acontecer, ele em outro lugar e eu ter outros pacientes também. Não é só. Então eu comecei a aprender a lidar com a minha mente e falar assim, ó, Importante. para, sossega, fica quietinha aí Uhum. e Silencia. exatamente. E E- pensar e pôr outro pensamento no lugar. Porque tudo que a gente alimenta Ah, cresce. com certeza. Exatamente. Muito legal. Eu acho Muito. que é uma técnica que todas as mulheres deveriam ter. Podemos usar, gente. Muito bom, É muito legal. Marisa. E eu Ótima falo, dica, Má. a gente precisa também ter essa questão de ficar mais tranquila, de às vezes não conseguir, né? Às vezes vai ter, que nem eu falei, às vezes eu vou abraçar a minha impostora, vai ter momento que eu vou dar, nossa, caraca, e agora? Vou pensar em um monte de coisa ruim, às vezes eu vou dar uma alimentadinha, mas o importante Eu saí.
É sair. Porque se Muito você bem. vai, aí é difícil. É. A gente vai alimentando muito. E essa questão de conseguir sair, eu acho que tem muito a ver com a questão do autoconhecimento, né? Isso. Que cada pessoa vai achar o seu ponto, né? A gente está falando sobre inspirar-se, né? Mas cada um vai achar o seu caminho, né? A pessoa pode servir de inspiração, igual a gente falou, você é uma inspiração, mas cada um vai ter o seu caminho para chegar lá, né? Não é o mesmo caminho da Maísa, né? É o caminho, o Isso. seu caminho, né? Então Pra cada mim deu pessoa tem que ter. certo. E pra você? Como que vai dar certo? Tem Que que os buscar. sentimentos são diferentes, né? As vivências anteriores são diferentes, as dificuldades, as coisas boas são diferentes, né? Você contou a história do seu pai. Será que todo mundo teve o mesmo pai? Não, né? Então a história anterior é diferente. Então as dificuldades são diferentes, os monstrinhos internos são diferentes. E eles vão Então, viver ali. exato, Eles vão viver. Eu acho que faz aceitar parte. é o primeiro É. passo do desenvolvimento pessoal. Aceitar que eles Sim. estão. E acolher, né, também, né? Aceitar, acolher, Isso. entender, falar, poxa, eu preciso de ajuda agora. Sim. Né? A Má falou muito sobre isso, eu achei muito importante, porque às vezes sozinha a gente não consegue, e não é porque você é incapaz, não, é porque precisa de ajuda, né? Exatamente. Então é isso, né, gente? A gente precisa também entender que a ajuda faz parte desse processo de crescimento e de poder chegar onde você deseja, onde você almeja, Sim. né? E eu vejo não necessariamente uma ajuda. Muita gente fala, mas não tem rede de apoio, não tem família. A ajuda, ela pode vir de um profissional. Exatamente, com certeza. Cara, não tô bem. Vai, procura um psicólogo. Ai, não deu certo com um. Uma hora você vai dar match com algum ali. Eu falo, pra mim, hoje, é o melhor dia da minha vida é o dia de terapia, assim. Pra mim, eu não quero ter alta nunca, porque ali eu vou ruminando minhas coisas. Sim, e é importante sempre, eu acho, a terapia, né? Ainda se tem muito preconceito sobre a terapia, né? Sim, Sobre procurar um psicólogo e tal. Mas eu acho que todo mundo que puder, faça, né? Porque é ai, é bom. importante. E não é porque eu não estou bem, é porque eu quero ficar melhor, né? Eu quero cuidar do que eu tenho. E aí encontrar, né? Se tiver alguma coisa para trabalhar, vamos trabalhar isso, né? E Sim, se não tiver, manter como está, né? E procurar, claro, a vida é um movimento, é uma desorganização em muitos momentos, sim, né? exatamente. É olhar para aquilo que precisa permanecer e olhar para aquilo que também não deve permanecer, né? É conseguir tirar aquilo da nossa vida que não precisa permanecer mais, para abrir um espaço vazio. E não tem que ter medo, né, do espaço vazio. Não. O espaço vazio nos permite preencher com coisas novas, né? Você me falou uma coisa que é muito interessante, que é uma coisa que eu uso também hoje, Uhum. que é sobre o autoconhecimento até de emoções. Então, muitas vezes eu tô muito brava, Aham. mas o que me deixou tão brava? Aí eu fico tentando perguntar pra mim mesma. Sim. Tipo, mas tá bom, Maísa, você ficou brava com tal situação, mas o que te deixou brava? Qual atitude? Uhum. Daí eu vou tentando caçar o problema ali até entender meio que a origem. Às vezes isso pode ser coisas até que tira a gente do sério, que pode ser gatilhos de infância. Muito, Sim. muito. É tão importante isso. E eu uso muito isso nas minhas consultas, sabia? E aí eu tenho uma ferramenta que eu utilizo, que é uma ferramenta chama mapeamento das emoções. Ah, que E aí legal. você falou, lembrei, porque eu pergunto, mas o que que te deixou assim? Porque a primeira coisa que as pessoas falam é, tô ansiosa. Aí, e a ansiedade é conhecida, né? Só que às vezes não é ansiedade, às vezes é outra coisa, é medo, é frustração, às vezes é tristeza mesmo, né? Tô me sentindo sozinha. Abandono. Exatamente. E aí, quando a gente generaliza tudo para ansiedade, a gente não cuida daquilo que realmente precisa ser cuidado. Sim. E aí vem o alimento para preencher, que vai Sim. aumentar a dopamina, vai aumentar o prazer. Aí o alimento vem com uma intensidade muito grande. E aí a gente não consegue cuidar daquele sentimento, né? Exatamente. Então, não é sobre o emagrecimento daí nesse caso, né? E nem um caso, na verdade. Para mim, é sobre cuidado, né? E Sim. cuidar daquilo que a gente sente, né? Em relação às coisas. Igual a Má estava contando, né? Que ela começa a conversar com ela mesma Sim. para chegar num ponto, né? Que entenda o que realmente está sentindo, né? E isso daí é sobre cuidar, é sobre levar luz para aquilo que eu preciso
olhar, né? Sim. E eu gosto muito dessa questão da luz, assim, porque eu acho que quando a gente leva a luz, os monstros param de crescer. É verdade. Que não é? Tá Igual aquele calmo, monstro né? debaixo da Da cama. cama. Daí você acende a luz, acabou o monstro, né? E quando a gente olha pro que a gente sente, a gente acabou com o monstro, levamos luz pro local. E isso faz com que a gente consiga caminhar com mais facilidade sem um monstro grande crescendo, né? Sim. Então, acho que isso nos ajuda muito nos E processos de a cuidado. base, né? Eu acho que o cuidado, porque reflete na empresa, reflete em casa, reflete Sim. em todos Em os todos os lugares, quando a locais. gente olha para dentro. A história da Maísa, a gente vai caminhando, né? Senão a gente vai falando. É verdade. Mas vários pontos da história da Maísa. Eu acho que Uhum. o começo foi muito especial você falar das origens. Sim. Você olha para trás e sabe de onde você veio e o Sim. quanto você é grata por isso. Nossa, isso é muito Eu importante. acho isso importantíssimo, porque às vezes a gente fica lá atrás e falando, poxa, não foi suficiente, eu não fiz isso, a minha vida não foi do jeito que eu gostaria, mas você olha com carinho, com gratidão e vai transformando você durante toda a sua jornada. Ressignificando, né? Ressignificando, uma resiliência de eu vou fazendo como se tivesse um chamado dentro de você e eu vou, Nossa, eu vou. exatamente. Não sei para onde, mas eu sou forte o suficiente Uhum. e ainda lidando com os sentimentos dentro. Mas será que eu sou boa o bastante? Sim. Como eu faço isso? Então eu acho você uma inspiração. Eu Acho acho. sua história Obrigada, linda, gente. maravilhosa. Também acho. Nossa, muito inspirador mesmo, porque com tantas coisas acontecendo, você não para. Entendeu? E aí, assim, eu tô falando de coisas internas, né? E Sim. questões, assim, difíceis de lidar. E assim, olha, a gente olha toda a Maísa trabalhando por dentro e uma clínica crescendo. Aí eu fico Exatamente. assim, ó, como que ela consegue, né? Aí hoje a gente conseguiu entender um pouquinho. Tá vendo só? E de ser humana, né? Então eu acho que às vezes Muito bonito. não precisa estar perfeito, não precisa ser aquele centro, mas nas fragilidades você vai se mostrando. Com Né? certeza. Para a gente chegar um pouquinho no final, vou pedir para você falar da sua frase que você traz do Cortella, antes feito do que perfeito. Foi interessante essa frase, porque eu tava indo trabalhar, sim. e é uma das minhas especialidades da parte estética, e quando eu comecei a fazer, eu via, né, eu me comparava muito, eu via os meus professores, pessoas que eu admirava na odontologia fazendo aquelas estéticas lindas. E eu falava, mas eu não consigo fazer isso. Eu não consigo comprar uma resina de R$ 600, eu tenho uma resina de 15 aqui, e agora? Cara, eu nunca vou conseguir fazer, eu nunca vou conseguir chegar. Aí eu, Quando você tava lá no calçadão no ainda. calçadão. Ah, E eu 5 desci, anos. eu morava numa kitnet, que cabia só a cama, praticamente. E eu descendo trabalhar, porque era perto. E tava começando esses vídeos ainda em Facebook, etc. E daí, nesses vídeos que eu vi, apareceu o do Cortella, falando, né, aquele... como que é mesmo a frase? Calma que eu vou lembrar. Faça o seu melhor dentro das condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Aquilo fez assim na minha cabeça. Tim! Falei, caraca, que isso? Coisa boa, né? Eu vou pegar essa resina de R$ 15 e eu vou fazer o melhor com essa resina de R$ 15. Isso aí! E assim foi indo, e eu fui treinando e Muito fazendo e bom. conhecendo as pessoas me conhecendo. E hoje eu uso a resina de R$ 600. Então, e eu sei que ainda agora nossa vontade é comprar o tomógrafo e tudo, etc. Nossa próxima aquisição, se Deus quiser. Então, eu falo, hoje eu vejo, a minha clínica ela é de alta tecnologia. Eu tenho scanner, raio-x digital. Enfim, só falta o tomógrafo para ficar completa. E eu falo, meu Deus, eu comecei com a resina de R$ 15. Olha Mas eu só. fazia o melhor que eu podia com essa resina. E daí, a partir do momento que eu fui melhorando, aí foi para uma resina assim, aí foi para um consultório assim, uma cadeira que não era rasgada, mas era simples. Comprava as coisas no Mercado Livre, não era móvel planejado, não era nada. Eu montava, eu colocava um vasinho especial. Poxa, melhorei. Tive condições de fazer isso, melhorei. Aí tive condições de fazer melhor ainda. E assim
assim eu fui Foi indo. caminhando, E né? sei que ainda, cada vez, quanto mais condições, mais pretendo avançar. E eu acho Amém. que quando a gente começa com o menos, né? Vamos dizer assim, com mais em conta, com mais barato, a gente também aprende técnicas melhores. É, Porque, Se virar com o que poxa, eu sou a rainha da gambiarra. te fortaleceu. também acho. Igual aprender a dirigir no Fusca, né? Do que no automático. Ai, Maísa, nós temos um bate-bola. Ah, é Vai, verdade. Andréia, pode? Adoro bate-bola. Queria Ai, muito fazer com Vamos Olha lá. lá, Má, eu vou falar pra você, aí você fala a primeira palavra que vier na sua mente. Primeira coisa, uma coisa bem sensitiva, tá bom? Tá bom, vamos lá. Uma mulher que te inspira, Má. Olha, para mim, quando a gente fala sobre mulheres inspiradoras, eu penso das mulheres que me cercam. Então, a Andréia é uma mulher que me inspira, a Cíntia é uma mulher que me inspira. Nossa, muito Porque eu gosto de entender o profundo, né? Então, é algo que me faz refletir. Esses tempos até fiquei pensando em relação a isso, né? Eu não tenho eu tenho várias. Eu pego histórias de cada pessoa para trazer ali para mim. E para mim, vocês sabem, né? Vocês me conheceram quando eu estava prestes a sair de uma clínica para montar o meu consultório. Lembro Aquele lá, vocês foram o maior ponto de inspiração para minha vida. Nossa, eu lembro Vocês daquela falaram, o reunião. que você tá demorando ainda, querida? Nossa, foi mesmo. Então, assim, não tem como eu não falar. Não é puxar saco, gente, eu juro. Gente, foi muito isso Poxa, que mesmo. legal. Agora, Má, um livro ou um filme que você recomenda pra gente conhecer seus gostos pessoais. Olha, eu amo. Vamos lá. Eu agora, no momento, até tô procurando uma Bíblia para eu comprar de uma língua legal, assim, uma linguagem legal, porque eu acho que a Bíblia, para mim, eu nunca li a Bíblia inteira, eu pego trechos e tal, mas eu Sim. tive muitos insights maravilhosos com a Bíblia. Mas um livro também, além da Bíblia, que agora tá mais atual na minha vida, mas quando eu li e fez todo sentido para mim, é O Poder da É Autorresponsabilidade. mesmo. Esse foi um livro que foi divisor de águas na minha vida. Vou anotar, Má. Legal. Ele é fininho, ele é pequenininho, é de bolso, assim. Você pode levar e você lê em 2 dias no máximo. Ótimo, É gosto. delicioso, eu adoro. Quero ler. Não li Acho que ainda. todos Esse eu deveriam li ler. também. Muito Poder bom. da O Poder da Autorresponsabilidade. autorresponsabilidade. Tudo é Nossa. culpa tua. Ai, meu Deus. Mas de uma forma leve, né? Ai, ótimo. Aprendemos, né, com isso. Ser mulher pra você é o quê, Má? Ser mulher, pra mim, Ah, é ser multifacetas, né? Mulher, eu acho que a mulher, ela tem muitas faces ali. Então, a gente não tem Eu sou uma ótima empresária, aham. assim como eu sou uma ótima mãe de pet, assim Adoro. como... Então, assim como eu faço uma ótima lasanha. Então, eu acho assim, mulher é saber estar em vários momentos, várias faces. Aham. Eu não digo, a mulher tem que ser forte, Sim. mulher tem que ser frágil. Não, eu acho que eu vejo que a gente saber lidar com as situações. Eu vejo eu e meu marido, né? A gente Aham. compara sempre com os maridos. E às vezes a gente vê que os homens, eles têm uma questão ali que não tem um pensamento tão aberto. A mulher, eu já vejo que a gente tem essas multifacetas. Claro que os homens nos complementam também, é claro, É, né? Mas, pra mim, é isso. Ser é mulher é isso. ser várias Bonito. coisas. Que bonito, Má. E um hábito diário que você acha assim que não dá pra ficar sem, indispensável? Pra mim, hoje é a oração. Oração, É, olha. a parte espiritual, pra mim, me pegou. Uhum. Eu sou extremamente. Sempre fui muito. Muito. Assim, não sei explicar. Eu sempre fui muito desconfiada, né? E daí, Entendi. quando eu comecei a ouvir sobre Deus, sobre Jesus, sempre fui católica. Mas eu não era praticante, nada disso. Até que um dia Deus falou comigo. E é doido, né, eu falar isso, mas eu escutei a voz de Deus. Coisa boa. Que E privilégio. foi muito interessante. Mas todos Aham. podem, né? Todos podem. Pra mim foi muito interessante, assim, essa experiência que eu tive. E hoje eu falo, hoje a conversa, pra mim a oração é a conversa com Deus, ela é diária. E assim, não só no acordar, mas tô indo trabalhar, eu tô o tempo todo. Eu vejo que isso é Traz, indispensável pra mim hoje. traz uma fortaleza aí, então, pra Traz você. uma
amparo para o coração, né? Você se sente mais amparada, você se sente mais. Você tira uma carga, eu acho, dentro É. de cima da gente. Acho que Deus traz muita paz também, né? Mas, E a paz é importante, né? Pra gente ver as coisas de uma forma diferente, né? E que consiga seguir, né? Exatamente. Mas agora é a última, tá? Ah! Uma frase ou lema que guia você. É a frase do Cortella, né? Faça o seu melhor dentro das condições que você Ah, tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. arrasou! ai, que delícia. Nossa, Nossa! Maísa, Andréia, foi um prazer. Eu Ah, foi acho muito que bom, né? a gente estreou muito bem, do jeito que a gente queria, né, Do Andréia? jeito que a gente queria. Leve, falamos de temas muito legais, Nossa. trouxemos várias reflexões Sim. e E foi muito espontâneo. foi espontâneo. Foi, porque a gente não treinou nada. Nada, Nada. A gente. gente tinha um roteiro, É, mas em nenhum momento nem li o roteiro, eu só cheguei o e finalzinho aqui. perguntei só o final. E tem que ser assim. É. Eu acho que a leveza é isso que nos caracteriza, né, É, Andréia? exatamente. Eu acho que Mas eu queria agradecer muito o bom. convite mais uma vez, né? Eu acho lindo isso, né? A gente sabe que muitas vezes escutando podcast, quantos insights já tiveram na nossa cabeça. Nossa, E a gente verdade. saber que a gente pode ser porta também para outras pessoas, eu acho que é como eu, antes da gente começar, eu falei que seja, que continue, que eu volte, porque eu adoro, Com certeza. mas Com eu certeza. desejo para vocês tudo de melhor. E Ai, a gente, né, eu, obrigada. eu tentei doar de forma genuína mesmo. Nossa, conseguiu. E conseguiu. Fico feliz. Obrigada mesmo, Maísa. Muito Muito bonito, obrigada pela bonito. sua fala, pela É. sua história. Com certeza, Nossa. muitas pessoas serão preenchidas. Obrigada. Você ajudou muitas pessoas, Má, com certeza. E eu Obrigada. quero agradecer você por se abrir tanto com a gente, tá? Eu acho que isso é para poucos e você é uma mulher corajosa, Ah, obrigada. empreendedora, mulher, mãe, porque para ser mãe, a gente não precisa ter filhos. A gente pode ser mãe sem ter filhos também. Sim. Então, eu acho que você, além de outras coisas que eu tô esquecendo aqui, mas é isso e mais um monte de coisa, né? Então, continue nesse caminho, né, Cíntia, de autoconhecimento, de cuidado, de prosperidade, tá? É Amém, isso que eu gente. desejo pra você e que volte quantas vezes quiser, Com né? Vai ser um certeza. Semana que prazer. vem eu aqui, oi meninas, tudo bem? Obrigada, gente. É Que bom. recíproco. Obrigada e Muito muito gostoso. obrigado, pessoal, que está com a gente. Verdade, gente. Um Muito prazer obrigada. imenso de compartilhar com vocês várias histórias muito legais para a nossa vida. Muito bom, né? Parabéns. Ai, Amanda, muito